O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava a multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria a memória litúrgica de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. É um Papa que marcou muito a fé da Igreja, porque o cântico litúrgico que nós atualmente chamamos de canto gregoriano é por causa de São Gregório. Então, gregoriano vem de Gregório Magno. E também temos uma outra realidade que vem de São Gregório, que é o nosso calendário. O nosso calendário que hoje nós seguimos, ele foi pensado por São Gregório Magno. São Gregório, ele nasce no ano de 540, de uma família muito nobre, e a sua família sempre o incentivava à vida pública, até que ele chegou a ser prefeito de Roma, e durante esse momento ele ajudou a construir vários mosteiros. No entanto, a espiritualidade monástica de São Bento o acompanhava. Por causa disso, ele largou tudo aquilo que ele tinha, vendeu, deu aos pobres e se tornou monge. Até que um certo dia o Papa havia falecido, ele foi eleito para ser o Papa da Igreja. Então sai da vida monástica para a vida ativa. O interessante é que muitas pessoas falam que esse processo que aconteceu na vida de São Gregório foi algo surpreendente, foi algo que não se espera. No entanto, não tem nada de surpreendente no que aconteceu com São Gregório, porque ele viveu a sua própria doutrina. São Gregório ele vai dizer o seguinte aos pastores: existe duas vidas, a vida ativa e a vida contemplativa. Ele vai dizer que a vida ativa é o esforço contra o pecado, é o esforço para adquirir as virtudes,
seja as virtudes humanas ou as virtudes teologais, as principais que nós conhecemos. Neste momento, nós aprendemos a amar, nós vamos crescendo no amor a Deus, vamos matando o homem velho que existe dentro de nós, e a partir daí nós passamos para a vida contemplativa. A vida contemplativa é onde nasce esse homem novo. A vida contemplativa é a união da alma com Cristo. É aquilo que Santa Teresa de Ávila chamava de matrimônio espiritual. Então aqui está vida ativa e vida contemplativa. Mas existe algo diferente daquilo que nós estamos acostumados a dizer, né? Que uma coisa é a vida ativa, outra coisa é a vida contemplativa. Se vocês observarem, o que eu acabei de falar aqui, de acordo com São Gregório Magno, trata-se da vida ascética e da vida mística, ambas voltadas para a vida espiritual. Mas é aqui que vai entrar a sua doutrina. Ele diz aos pastores que, uma vez que eles saíram dessa vida ativa, ou seja, que eles estão no estado de graça, que eles lutam contra os pecados, que eles cresceram no amor, são homens virtuosos e que depois chegaram à união com Cristo, ainda nessa vida, eles são convidados à pastoral. Foi o que aconteceu na vida dele. Ele era monge, vivia essa intimidade, essa contemplação com Deus, e depois o zelo pela casa de Deus o levou a consumir pela igreja. É esse movimento que deve acontecer na nossa vida. Nós precisamos crescer na vida espiritual, nós precisamos crescer na vida interior. Caso contrário, nós não iremos aguentar nada. É interessante que essa pandemia, ela tem vários lados bons nela, né? Uma delas, por exemplo, é perceber até que ponto que está a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa vida espiritual. É interessante que aquela pessoa que reza, aquela pessoa que tem Jesus como seu maior tesouro, independente daquilo que ela faça, se ela pega esse vírus ou não, e sabemos muito bem que, infelizmente, né, o mal dessa pandemia não é apenas a questão da saúde, mas a questão financeira que mexeu com muitas pessoas. Então, independente das dificuldades, aquela pessoa ela não perde a paz interior, ela não perde o equilíbrio. Por quê? Porque ela confia em Jesus, porque ela tem essa vida interior, essa vida contemplativa. Então, tudo aquilo que nós somos chamados a fazer depende da nossa união com Deus. Se você reza, você é uma pessoa diferente. No Evangelho nós vemos Jesus pedindo para Pedro, a esses apóstolos, lançarem as redes para as águas mais profundas. Mas isso só é possível acontecer na nossa vida se de fato nós cultivarmos esta vida interior. Certa vez, um padre foi visitar a Santa Madre Teresa de Calcutá, porque, como vocês bem sabem, infelizmente existem muitas ideologias dentro da igreja, ideologias que não são da igreja, é bom recordar isso, né? Então é pessoas que vêm com certas ideias malucas e querem impor a toda a igreja, que a gente tem que parar de rezar, não se deve rezar. O que tem que fazer é praticar a caridade, é ajudar o pobre, aquelas pessoas necessitadas. Ajudar quem necessita, não há nenhum problema em relação a isso, mas deixar de rezar é impossível. É impossível fazer a caridade se antes nós não amamos a Deus. Olha para Santa Madre Teresa de Calcutá, para Santa Dulce, mulheres que se entregaram no serviço aos mais pobres. No entanto, eram mulheres que não saíam da frente do sacrário. Então, da onde que vinha toda aquela força? Da sua vida interior. Pois bem, certa vez um padre foi visitar a Santa Madre Teresa de Calcutá, tinha viajado quilômetros e quilômetros para encontrá-la. Ao chegar lá, a irmã que estava na recepção disse: a madre não pode te acolher agora neste momento. E aquele padre meio que fez um show ali. Como que ela não pode me acolher? Eu vim de longe, aquela coisa toda. E Madre Teresa, ouvindo, ela deixou o que ela estava fazendo e foi atender aquele padre.
acolheu com muita alegria e tudo mais. Quando eles passaram pelo corredor, ele percebeu que a madre estava rezando, porque o Santíssimo estava exposto e não tinha ninguém na capela. E eles conversam, e de repente a madre faz uma pergunta: Padre, como que anda a sua vida espiritual? Naquele momento o padre assusta. Nossa, eu pensei que a senhora iria perguntar como que tá os meus trabalhos sociais, como mais pobre e tudo mais. Diz o autor que nesse momento Madre Teresa, ela se fecha, fica com um semblante como se tivesse brava, e faz a seguinte pergunta para o padre: da onde que o senhor acha que eu tiro força para fazer tudo isso que eu faço? É da minha vida interior, é da minha vida de oração. Então vejam bem, não adianta a gente querer ser o super-homem, né? A super-mulher, fazer de tudo, se antes você não reza, se antes você não se recolhe. Então vamos aprender com São Leão Magno, independente do nosso ofício, daquilo que nós temos que fazer, vamos ter essa vida interior, vamos lutar contra os nossos pecados, vamos crescer no amor, porque é isso que vale a pena em toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.